Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Neste episódio, mergulharemos no universo da obra Sonhos e Pesadelos, publicada pela editora PUC-Rio em coedição com a UCTEC Editora. No livro, o autor propõe uma jornada que articula neurociência, psicologia e experiência pessoal, investigando em profundidade os mistérios do sono, da atividade onírica e dos pesadelos. Com equilíbrio entre rigor científico e uma narrativa envolvente, a obra se apresenta como uma leitura instigante, tanto para os profissionais da saúde, quanto para os leitores curiosos sobre o tema. Para essa conversa, recebemos o autor da obra, Charles André, neurologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, referência nas áreas de neurologia e medicina do sono. Em diálogo com ele, temos a participação de Cristiane Martins, professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que se juntou a nós a convite do autor. É uma alegria reunir diferentes perspectivas em torno de um tema tão presente na vida de todos nós. Para começarmos, gostaria de voltar ao início do percurso de Charles. Como surgiu o seu interesse pela atividade onírica e de que maneira essa curiosidade inicial se transformou em uma pesquisa mais aprofundada? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra de fazer parte dessa iniciativa nova e da própria concepção aí de uma editoria em livros de medicina pela PUC, que é um projeto, a meu ver, muito importante também. Queria agradecer a vocês e à professora Cristiane Martins também por poder dispor de algum tempo para a gente conversar sobre esse tema importante. Ele é muito importante, ainda assim, não tem uma palavra sobre isso em faculdade, e você pode fazer, por exemplo, uma residência de neurologia e passar todos os anos da formação sem ter qualquer contato com medicina, assim, não diria do sono propriamente, que ainda se fala de alguns tipos de distúrbio importantes, principalmente relacionados à ventilação alterada ou algum tipo de manifestação comportamental estranha, mas falar mesmo sobre sono, sobre qualidade de sono, não se pergunta isso de rotina, não se pergunta se a pessoa tem sonhos, se tem sonhos ruins. Então, apesar de ser uma área em que tem muito conhecimento, é uma área que a gente acaba, na prática, pouco discutindo no dia a dia e também com os próprios pacientes, e que tem um impacto muito grande sobre a qualidade de vida. A gente deveria rotineiramente perguntar sobre isso para as pessoas que nos procuram, porque tem distúrbios muito comuns e levando a muito sofrimento. Um exemplo típico, e daí a motivação para fazer um livro mais voltado à área de sonhos e pesadelos, é o próprio distúrbio de pesadelos, que acomete regularmente aí uma percentagem grande da população, talvez 4, 8%. Se você pegar crianças, um número ainda maior, se pegar pessoas que têm algum problema de ansiedade, de depressão, ainda são números percentuais maiores. Então, é um problema de grande relevância, com muito sofrimento, e para o qual, a meu ver, tem pouco material assim, didático disponível para um grupo mais amplo de profissionais, não só médicos, como outros profissionais que se interessem por essa área. Não sei como é que você vê isso aí, Cris. Bom, concordo, faço das palavras do Charles as minhas. Temos uma carência muito grande na formação do médico, do neurologista, do psiquiatra, enfim, de profissionais que lidam diretamente com a saúde do cérebro, a saúde mental, em relação a sono, sonhos. E os sonhos, na realidade, eles trazem muitas informações, porque é uma atividade completamente involuntária ali, sem as rédeas ali do consciente. Então, é algo que a gente não está explorando, com certeza, que tem um potencial aí, talvez, interessante a ser explorado. A gente sabe, como o Charles falou, muitas pessoas têm os distúrbios de pesadelo, coloca aí também no rol das patologias que ele falou, de depressão, ansiedade. Também as pessoas com transtorno do estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno ansioso, mas onde esse transtorno de pesadelo faz, inclusive, parte dos critérios diagnósticos. E já se sabe, né, um pouco mais sobre
o que tem por trás desse transtorno, né? Existe uma parte ali do cérebro, do sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções. Então, uma parte desse sistema límbico, que é a amígdala cerebral, ela processa as emoções negativas e durante os pesadelos, durante o transtorno do estresse pós-traumático, já sabe que existe uma alteração do funcionamento da amígdala cerebral e isso provavelmente estaria por trás aí desse transtorno. E isso, se você não processa bem as emoções negativas, você tem um sofrimento psíquico durante o dia também, isso atrapalha toda a sua qualidade de vida durante o dia. Então, talvez exista aí uma janela muito grande de oportunidade para nós, profissionais aí, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, enfim, todos os profissionais envolvidos aí em saúde mental, para explorar um pouco mais os sonhos de maneira mais científica, saindo um pouco aí só da psicanálise, mas trazendo aí para a neurociência. Quer dizer, também tem um quê de motivação pessoal, né? Além de eu ter feito curso de sono e esse ser um tema, os sonhos em geral, ser um tema que era evitado com argumentos, a meu ver, frágeis, de pouca informação sobre o assunto, mas a ideia, a concepção de fazer um texto sobre sonhos voltado principalmente para pesadelos tem a ver também com o período que a gente estava vivendo. A concepção inicial foi na época da pandemia da Covid. Então, 2020, 2021, eu que já tenho uma tendência a sonhos ruins quase que cotidianos, isso aumentou muito também. E então, naquela época, além de ter mais tempo para fazer publicações, eu também tinha uma motivação pessoal de trabalhar esses temas difíceis, emocionalmente carregados, é, em um texto que me ajude também a refletir sobre isso, né? E nesse livro a gente usa muito uma base mesmo de sonhos, meus sonhos de conteúdo negativo ao longo do livro, num texto associado que a gente botou como acessível por QR Codes, a gente botou uma série de sonhos ruins vividos por mim e interpretação dos temas principais e análise estrutural desses sonhos. Acho que pode ser uma coisa, um documento um pouco mais pessoal, mas que também amplifica aí as discussões mais técnicas que permeiam o livro como um todo. Eu queria talvez aproveitar, já que a gente depois vai explorar mais essa coisa mesmo de pesadelos, e talvez falar dessa pouca prática, né, que cerca, né, assim, você não vê hoje em dia você trabalha muito com prevenção e com saúde, qualidade de vida, mas você vê muito pouca gente, clínicos gerais, até psiquiatras e outros médicos trabalharem muito pouco, né, a qualidade do sono, a higiene do sono. E, por outro lado, você que está no consultório, quase não, diariamente vai vir alguém falando que está dormindo mal, que está com insônia, que está com dificuldade. E então tem um déficit de formação aí importante, né, que a gente não vê ser trabalhado nem na faculdade, nem nas residências, né? Então isso, quem sabe até esse livrinho serve para ser um pouquinho material também para estudo nessas próximas gerações aí que vão ser formadas, né? Com certeza, Charles, a gente precisa aumentar o nosso repertório para material mesmo aqui do Brasil, até porque existem diferenças culturais também em relação a sonhos, né? Tem alguns trabalhos sobre isso. Alemães sonham conteúdos diferentes do que brasileiros, por exemplo, então é muito importante a gente ter esse tipo de produção aqui nacional para a gente entender um pouco mais o nosso contexto, o nosso perfil, os nossos receios. E como você falou, esse marco aí da pandemia foi muito importante, aumentaram muito as queixas de sono desde então. Então, se a gente não falava de sono, agora a gente não tem mais como não ver esse problema, já que ele está afetando aí, segundo a última pesquisa da Associação Brasileira do Sono, mais de 60% dos brasileiros que estão reclamando de sono, têm queixas relacionadas ao sono aí após a pandemia da Covid-19.
Perfeito. Então, acho que é isso. Essa que é a motivação principal, é um tema de interesse epidemiológico, tem sofrimento significativo, tem várias implicações, pode ser fruto de várias doenças. Por outro lado, esses distúrbios promovem doenças variadas, risco cardiovascular aumentado, distúrbios ansiosos, a própria insônia pode ser o resultado de alguém que tem um problema de pesadelo, ele não quer dormir para poder não ter aqueles pesadelos recorrentes, e às vezes tem riscos mórbidos até de suicídio, né? Você, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, que está com sonhos que envolvem temas de suicídio, ela pode estar até em risco de um risco aumentado de cometer um suicídio. Então, é, a importância é óbvia, a falta de material é uma motivação e vamos ver se atende aí às necessidades de um grupo grande aí de estudantes. Então, puxando um pouco do tema dos pesadelos, o livro dedica uma atenção especial aos pesadelos, tratando-os não apenas como experiências desagradáveis, mas como possíveis indicadores de questões mais profundas. Em que momento os pesadelos deixam de ser algo pontual e passam a se configurar como um problema médico relevante? E quais são os principais impactos disso na saúde mental e na qualidade de vida das pessoas? Esse é um ponto central, né? Assim, até que ponto isso é um problema médico? Porque é uma experiência quase que universal. É quase impossível você ver alguém que diga que sonha com frequência e que nunca teve o que ele próprio definiria como um pesadelo. Então, isso é uma das coisas que se pensa, né? Por que que é uma experiência tão universal? Você deve ter algum tipo de função essa manifestação, né? Então, isso remete diretamente a um dos papéis, assim, o sono em si, ele tem elementos de mistério, né? Por que que ele existe? Ele é uma forma eficiente de redução de metabolismo geral do organismo, ele favorece no animal uma atitude de proteção, porque a maioria dos animais se esconde, né, para poder dormir e ficar mais protegidos. Então, tem funções gerais, o sono, e tem funções também que a gente sabe hoje de natureza cognitiva, né, de eficiência cognitiva. Você tem uma série de processamentos mentais que se dão de forma muito ativa durante o sono. O sono não é uma brincadeira assim de imagens que vão aparecendo na cabeça da pessoa para ela poder se distrair no dia seguinte. Existem uma série de coisas que se tornam mais eficientes no cérebro da pessoa quando ela dorme bem, principalmente funções que a gente chama de funções executivas, que é a forma de resolver problemas no mundo, e a parte de memória, inclusive, ela é muito beneficiada por um sono de boa qualidade. E a segunda função assim, maior desse sono que envolve essa atividade onírica é o trabalho emocional que o cérebro faz com as experiências cotidianas. Então, as coisas aparecem no sonho com frequência coisas que têm relevância emocional, positiva ou negativa. E essas experiências negativas, elas são trabalhadas durante o sono. Quem dorme bem e que faz tem os seus sonhos regulares, ele tem uma capacidade maior de equação das suas próprias questões emocionais. Então, o sonho, em geral, ele tem conteúdos emocionais relevantes e o pesadelo é uma das situações onde isso aparece de forma mais clara e aparece muitas vezes com um grau de sofrimento que denota que aquela equação emocional não está bem resolvida. Então, tanto é que a pessoa que entra nesse tal distúrbio de pesadelos, que são pesadelos recorrentes, ela tem uma série de dificuldades de processamento emocional que estão associadas a isso. E daí também a importância de reconhecer esse problema e tratar esse problema. Então, assim, os sonhos têm função cognitiva e função emocional, e os pesadelos também têm funções cognitivas e emocionais que têm que ser trabalhadas. A outra questão que eu acho importante, a Cris pode trabalhar melhor, é essa associação. Quando a gente fala em distúrbio de pesadelo, a pessoa está sofrendo.
Assim, você pode ter um sonho ruim e não achar que é um pesadelo. Geralmente, os pesadelos têm um conteúdo de ameaça potencial ou tentativa de resolver alguma coisa que ameaça você ou pessoas que estão à sua volta, por exemplo. E esse distúrbio de pesadelo faz com que a pessoa acorde de forma alerta, imediatamente alerta, e atrapalhe, então, ela voltar a dormir, etc. Então, é assim que se define, é uma frequência grande de fenômenos desse tipo, no qual a pessoa acorda alerta, com uma reação autonômica e bem desperta, bem consciente, não tem estado confusional depois. Bom, eu acho que o Charles falou muito bem e de uma forma muito ampla sobre esse transtorno. A gente ainda não tem na medicina assim, uma clareza para por que isso acontece. Quem descobrir isso vai ganhar o Nobel de Medicina. Mas acredita-se que ele ajuda, os sonhos, os pesadelos, eles ajudam muito nessa homeostase emocional, nessa reorganização. Tem uma teoria também que isso seria um simulado, né, tipo um videogame, a gente passa por emoções negativas, e se morresse minha mãe, e se acontecesse uma coisa muito ruim, então a gente passa por aquele sofrimento, aquele luto, aquelas dores durante o sonho, como se fosse um simulado para a nossa própria vida real. Isso é uma das teorias. Mas, de fato, se é uma experiência universal aí da espécie humana, porque isso deve ter alguma função evolutiva biológica, né? Porque tudo que não é essencial, ele é cortado na evolução, e ele existe, né, no ser, na espécie mais evoluída que somos nós, Homo sapiens, então alguma função ela está exercendo. E como bem disse o Charles, quando é que isso vira um problema médico? É quando causa sofrimento, quando causa sofrimento diurno. Então, se está levando a pessoa a ter uma fragmentação do sono, ou seja, ele está acordando à noite por causa desse pesadelo, então, né, assustado, sofrendo, porque ele tem uma memória daquele pesadelo. Isso leva a repercussões no dia seguinte, seja distúrbio de humor, seja sonolência, seja fadiga, porque ele não teve esse sono reparador. Isso já é um problema médico que merece uma atenção e um tratamento direcionado. A questão é que, muitas vezes, essa parte dos pesadelos é tratado apenas do ponto de vista psicanalítico, em relação a traumas, e isso ainda tem um preconceito, uma ignorância, talvez, da maioria dos médicos em relação a como tratar isso, como é que eu lido com isso. Então, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer a importância fisiológica disso, de que existe transtorno, existe sofrimento de alguns pacientes e existe tratamento especializado, voltado para isso, não só nos termos de psicoterapia e psicanálise, mas também até eventualmente medicamentoso, e investigações, muitas vezes, de doenças que podem estar associados a uma maior frequência de pesadelos, como já foi falado aqui, os transtornos ansiosos, mas outras doenças que acompanham, por exemplo, aí, transtorno comportamental do sono REM, a própria narcolepsia, que trazem muito essa questão dos sonhos mais vívidos, dos pesadelos mais frequentes e que causam maior impacto aí na saúde do indivíduo. Muito obrigado, Cris. É isso mesmo. Eu queria chamar a atenção disso, de que pesadelos frequentemente são fruto de vários tipos de outros problemas, que você, a partir dessa queixa, desencava essa queixa e você tem que buscar as associações que podem estar por trás disso, né? Então, óbvio, tem coisas óbvias, né? Situações de estresse, uma pessoa que está em luto por alguma coisa, faz um divórcio, ela vai ter mais situações do tipo pesadelo, né? Mas você também, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão deprimidas, e uma área que também tem que ser levada em conta é de exposição a remédios, a álcool e a remédios e outras drogas psicoativas, né? É frequente, por exemplo, uma criança que teve bastante pesadelo volta a ter na fase mais adulta, por exemplo, quando você vai ver ela está tomando muito mais bebida alcoólica do que tomava outrora, ou então outros remédios que ela está tomando para outras condições, né?
E, finalmente, chamar a atenção também de que a gente sabe que experiências traumáticas na infância aumentam vários tipos de distúrbio psiquiátrico e médico ao longo da vida, e também são, assim, toda pessoa que tem pesadelos com frequência, você deve pensar com todo o respeito, com todo o cuidado, mas também trabalhar a ideia de que possa haver traumas infantis aí principalmente nessa fase que a gente chama de infância pré-minésica, né? Antes da formação assim de memórias conscientes, né? Até 3 anos, 4 anos de idade. Então, é de natureza complexa o problema. E outra coisa que você falou, Cris, que para mim é muito importante, é a gente fugir de uma ideia de que as coisas têm um fundamento psicodinâmico simples ou de base psicanalítica, que você vai resolver as coisas com base psicanalítica. Hoje em dia tem tratamentos, principalmente comportamentais, de você trabalhar a própria estrutura do sono para tentar transformar essa estrutura do sono. Isso pode ser treinado pelas pessoas e, como você também mencionou, às vezes medicação é importante para diminuir a incidência desses sonos e o sofrimento que está relacionado com eles. Tá certo, gente. Então a gente vai se encaminhando para o terceiro bloco e último bloco. Ao abordar temas como distúrbios do sono, experiências oníricas intensas e parassonias, sua obra parece atravessar fronteiras entre o psicológico, o neurológico e o existencial. Nesse sentido, qual o impacto que espera provocar nos leitores com este livro e por que considera fundamental que compreendamos mais profundamente esses fenômenos? Não, assim, os pesadelos têm uma proeminência dentro do livro, mas a gente também procura dar uma visão mais ampla desses distúrbios. Tem muitos distúrbios comportamentais no sono, e alguns dos quais, inclusive, se confundem com pesadelos, né? Então, esses fenômenos a gente chama de parassonias. E tem vários tipos. Tem parassonias que dominam nas fases iniciais do sono, esse sono que a gente chama de sono de não REM, que não é o sono que mais se associa com sonhos e pesadelos, e tem as parassonias do sono REM, então, que costumam acontecer mais na segunda metade do sono. Essas parassonias, algumas delas são importantes até para quem quer, por exemplo, é muito comum que você veja crianças, principalmente, que têm uma situação grave, acordam no meio da madrugada, berrando, inconsoláveis, e aparentemente você não tem nada que você possa fazer. Se você tenta segurar essa criança, ela grita mais. Se você tenta acordar, ela não acorda e ela fica berrando, chorando, com uma descarga autonômica violenta. E aquilo pode durar muitos minutos. Quando as pessoas já estão pensando em ir para um hospital por causa daquilo, daqui a pouco a criança adormece profundamente, não tem mais nada, você bota ela na cama, no dia seguinte você pergunta o que aconteceu, a criança não tem a menor ideia nem de que teve nada, a pessoa nem tem lembrança nenhuma daquilo. Isso, que tem vários nomes, você pode chamar de terror noturno, frequentemente é confundido com pesadelo, e as pessoas, se errarem no diagnóstico, isso tem uma importância, você vai tratar de forma errada. Uma outra condição muito importante, que essa tem a ver com pesadelo, mas no sentido... porque o que acontece durante o sono? Durante o sono você vai cada vez ficando menos móvel, tem menos movimentação, você vai relaxando a musculatura. E provavelmente, até como um efeito protetor, o período em que a gente mais sonha, que é esse período chamado REM do sono, aquele em que os olhos, quando você vê um filme assim, a pessoa está com os olhinhos, eles sempre fazem isso, os olhinhos se mexer rápido, e aí mostra algum sonho que ele está tendo. Esse é o período onde você tem mais sonhos e, portanto, também mais pesadelos. Mas nesse período, como uma forma até de proteção, a gente acredita, as pessoas ficam hipotônicas, ficam flácidas, ficam sem movimento. E isso é uma forma de proteção. E quando tem um distúrbio em que você perde essa atonia, você tem movimento, então você começa a atuar nos sonhos. E são sonhos, às vezes, de conteúdo muito negativo, principalmente de ameaça a você ou a pessoas queridas,
Um cachorro vai te atacar, uma pessoa vai te matar, e com isso você se debate. E aí, com isso, você pode machucar quem está do seu lado na cama, ou você pode cair da cama e ter vários tipos de acidentes por causa disso. Essa parassonia não se chama pesadelo, chama-se distúrbio comportamental do sono, REM. Então, trata-se de forma diferente e tem outras implicações, porque ela frequentemente ela representa ou o uso de certos remédios, em pessoas jovens isso é muito comum, principalmente antidepressivos, alguns tipos de remédio que favorecem muito o surgimento dessa condição, e em pessoas mais idosas, frequentemente ela vai estar por trás de doenças degenerativas que vão surgir logo ou depois de vários anos, por exemplo, doença de Parkinson e outras condições potencialmente graves. Então, tem muitas dessas parassonias que é importante as pessoas conhecerem para distinguir de pesadelos e também para investigações que frequentemente acabam sendo necessárias. Cristiane, o que você complementaria, o que você falaria aí para a gente? Bom, o Charles abriu aí as duas chaves mais importantes das parassonias, né? Elas estão divididas em parassonias do REM e do não REM. A do não REM, como ele deu o exemplo aí do terror noturno, ela é mais comum em crianças e adolescentes mesmo, né? E como o Charles bem relatou um episódio de terror noturno, é um terror para quem assiste, para a própria pessoa, às vezes ela não tem lembrança de nada, e isso é a maior diferença do transtorno de pesadelo, onde existe a memória daquele conteúdo negativo. O bom das parassonias do não REM é que elas tendem a melhorar com a idade. Então, normalmente tem esse histórico aí ou de terror noturno ou de sonambulismo, que é uma outra parassonia do não REM muito comum, que é mais comum até em adolescentes, tem o despertar confusional, mas a tendência é que isso melhore com a idade, conforme o cérebro vai mielinizando, amadurecendo, os mecanismos também de consolidação do sono vão se amadurecendo, então o sono vai ficando mais estável. É só você ver ali o sono de um recém-nascido, que é todo picotado, para um sono já de uma criança mais velha, até mesmo de um adulto que não tem problema, é um sono mais contínuo ali durante a noite. E até o retorno de uma parassonia do não REM na idade adulta, né, depois que houve essa melhora, faz o médico pensar que haja algum distúrbio do sono por trás, atrapalhando esse sono. Bom, como é que uma coisa que já estava resolvida, que era lá da infância daquele cérebro imaturo, está voltando agora na idade adulta? Será que tem algum problema no sono, seja respiratório, tipo apneia do sono, seja ansiedade, ou uso de outras medicações, como ele bem falou ali, que está fragmentando esse sono e está fazendo esses episódios voltarem? Então, isso tem que levar a um alerta e a uma investigação de outras causas. E saber a importância também da parassonia do REM, que é o transtorno comportamental do sono REM, hoje em dia é fundamental. Os estudos mostrando aí uma grande associação com doenças neurodegenerativas como Parkinson ao longo, né, dos anos, um maior risco, né, em pessoas que apresentam isso. Então, isso faz com que a pessoa seja acompanhada precocemente, tenha um acompanhamento aí neurológico e de toda a sua saúde cerebral, né? Então, tudo que a gente sabe hoje em dia que atrapalha o funcionamento do cérebro, seja sedentarismo, obesidade, próprio sono, privação de sono, ou seja, que causa essa neuroinflamação que a gente está se falando muito. Então, a gente pode evitar, às vezes, com novos hábitos, com novos cuidados que vão proteger esse cérebro de uma maneira, vamos dizer assim, uma poupança ali de neurônios, para que, se esse indivíduo, ele tem um maior risco de desenvolver uma doença neurodegenerativa, que pelo menos a gente não acelere esse processo com coisas que são passíveis de prevenção. Isso enquanto a gente não encontra as medicações neuroprotetoras que estão aí o mundo inteiro investigando isso. Então, eu vejo hoje a medicina do sono como uma grande oportunidade de terapia, né, uma janela aí terapêutica para muitas doenças que hoje não tem cura, hoje não tem ainda um tratamento curativo, mas que, se a gente abordar
esse sono de uma forma precoce, de uma forma assertiva, melhorando a sua qualidade, com certeza a gente vai estar contribuindo para a saúde do cérebro, poupando neurônios, ajudando esse cérebro a chegar na terceira idade, ali numa idade mais avançada, de uma forma muito mais saudável. Perfeito. Eu acho isso, estamos no caminho muito, muito esclarecedor. Obrigado, Cristiane. Duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, que existem fenômenos que ocorrem assim na transição entre você estar desperto e você estar dormindo. Isso tanto na hora que você está entrando no sono quanto na saída. Tem alguns tipos curiosos de atividade mental meio alucinatória e muitas vezes assustadoras. Isso também está no livro. E a última coisa que eu queria comentar é justamente isso, é que o livro, apesar de focado em sono, pesadelos e nas parassonias, ele acaba abordando também, e eu acho que pode ser de interesse para o leitor, outras condições que têm paralelo com isso, né? É muito frequente uma coisa que chama-se apneia obstrutiva do sono. Você tem uma série de alterações do sono e dos sonhos por causa disso, e tem relações também com pesadelos e com transtorno de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático a gente trabalha bastante também no livro. Então, tem outras, narcolepsia é uma coisa que acaba sendo também abordada no livro. Então, para aqueles que se interessarem, eu acho que vão encontrar aí um bocado de temas paralelos e complementares a esse dos pesadelos. Acho que pode ser bacana ler. Se Deus quiser, vamos ter pessoas aí curtindo o livro. Bom, eu posso falar aí em primeira mão, porque eu li antes de todo mundo, tive a honra aí de revisar o livro do Charles, que foi também meu professor. Então, o que eu achei, além da qualidade técnica, é que o livro está muito gostoso de ler. É difícil você, às vezes, ter um livro com tanta informação técnico-científica que tem uma linguagem, parece que você está lendo um romance, um capítulo assim de um roteiro de cinema, um capítulo de uma novela, porque o Charles ele tem esse dom aí de transformar uma coisa muito dura em algo palatável, gostoso e aprazível. E no final, acho que ele também nos brinda com uma descrição muito detalhada dos sonhos que ele teve, e isso fazendo algumas correlações também do ponto de vista neurológico, científico, que são muito, muito úteis. Aquilo ali é um material muito bom para ser explorado. Dificilmente a gente tem tempo de fazer isso com nós mesmos, com nossos pacientes, mas certamente já lendo aqueles relatos a gente vai identificar coisas que sentimos parecido, sonhamos algo semelhante, e será que tivemos as mesmas repercussões, né, no nosso interior, em nossas emoções? Então, eu acho que a gente está caminhando, né, para uma neurologia mais abrangente no sentido de olhar um pouco para a parte das neuroemoções, neurológica das emoções, olhar um pouco para também a questão da nossa psique, do nosso inconsciente, e tudo isso, o sono está meio que misturado, ele pode ser um elo ali, que está dando a liga ali entre o que esse ser humano, esse indivíduo está manifestando durante o dia, seja de sofrimento, de dificuldade, e o processamento de emoções e traumas e tudo mais. Então, eu acho que para quem interessa por essa área, e até quem não se interessa, mas gostaria de aprender um pouco mais, é um ótimo começo, porque está muito bom, muito gostoso, muito aprazível para ser introduzido a um tema difícil, pouco falado, mas muito, muito interessante. Ou seja, eu escolhi bem a pessoa que me honrou com a possibilidade de rever um livro, que não é responsável, obviamente, por uma série de
defeitos e falhas que tem nele, mas que ajudou a torná-las um pouco menores e generosamente ainda faz uma apresentação do livro, apresentação amorosa mesmo. Então, agradeço muito a Cristiane e a vocês também que produzem o podcast e, obviamente, sou muito grato à editora da PUC que deu a oportunidade da gente produzir esse volume num momento especial em que a Faculdade de Medicina da PUC está se tornando uma realidade, não só na pós-graduação, onde ela tem já uma tradição, mas agora também na fronteira da sua faculdade de graduação de medicina. Então, obrigado à PUC e à editora da PUC em particular por essa oportunidade. Charles e Cristiane, muito obrigada pela participação de vocês, foi ótimo. Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.